Gostaríamos de registrar a nossa gratidão à Primeira Igreja Batista de Joaçaba, idealizadora do podcast Geração Divergente. A igreja está localizada na Avenida Liberdade, número 510, no bairro Nossa Senhora de Lourdes, na cidade de Joaçaba, Santa Catarina. Os cultos são realizados todos os domingos, às 19 horas, e a Ceia do Senhor é celebrada no primeiro domingo de cada mês, às 9h30 da manhã. Nesse dia, não há culto à noite. Agradecemos também de forma especial aos nossos apoiadores, que contribuem diretamente para a continuidade deste projeto. Academia M63, com os irmãos Maicon e Mateus, centro de treinamento funcional voltado à performance e à qualidade de vida, com treinos em grupo ou individuais. Mais informações nas redes sociais, Centro de Treinamento M63. Duarte Engenharia, com os irmãos Vanderlei, Esther e Enzo, especialistas em projetos elétricos, laudos técnicos para o Corpo de Bombeiros, construção e manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, tanto para a Celesc quanto para clientes particulares. O contato está no 49 989 14 2186. Mega Tráfego Pago, com os irmãos Tiago e Michaele, agência de performance especializada em anúncios e gestão de redes sociais, com foco na geração de oportunidades para negócios locais. Mais informações em megatráfego.com.br. Audi Próteses, com os irmãos Olir e Cristiane, referência em terapia fonoaudiológica e na venda e manutenção de aparelhos auditivos, com mais de 20 anos de experiência. A Audi Próteses está localizada na entrada do bairro Cruzeiro do Sul, ao lado da Zoopet, em Joaçaba, Santa Catarina. A todos os nossos apoiadores, nosso sincero agradecimento. Se você ainda não conhece a Primeira Igreja Batista de Joaçaba, será muito bem-vindo. Acesse www.pibjoaçaba.com.br. Siga-nos no Instagram, @pib_joaçaba, ou entre em contato pelo WhatsApp 49 35 21 24 17. Olá, estamos aqui para mais um podcast Geração Divergente. Sou o pastor Márcio Rodrigues, da Primeira Igreja Batista de Joaçaba. É uma alegria enorme poder estar aqui mais uma vez com você. E nós estamos aqui na série Igreja Não é Lugar de Jovem, conversando um pouquinho a respeito desse assunto. Já tivemos aí alguns episódios e hoje nós teremos aqui mais um episódio dessa série. Então, você que está aí nos acompanhando já, ou vai ver, né, essa programação, esse episódio num futuro, mas você aí, deixe seu like, deixe aí o seu joinha, que você possa também compartilhar essa live com as pessoas aí da sua rede, e também se inscreva no canal da Igreja Batista de Joaçaba, né, ative o sininho ali para que quando tiver vídeos novos você receber a notificação e nos ajudar, né, para que a palavra do Senhor possa ser proclamada, para que o evangelho seja disseminado neste mundo e para que Deus, através dessa programação, possa alcançar jovens, homens, mulheres, crianças, juniores, enfim, toda e qualquer idade. O Senhor, com certeza, Ele tem um propósito e o propósito dEle é maravilhoso. Então, muito obrigado para você que está aí conosco já. Deixa aí também o seu comentário, deixa aí a sua fala aí nos comentários. Se tiver alguma pergunta também, você pode deixar que dentro em breve nós responderemos também. E hoje está aqui comigo, né, mais uma vez, o meu irmão Marcos da Rosa, né, que hoje vai estar conduzindo aí, né, o nosso episódio. Então seja bem-vindo, meu irmão, mais uma vez. Obrigado, pastor Márcio. Graça e paz a todos que estão nos vendo neste momento. Aquele grande abraço, a nossa saudação, a nossa alegria ter vocês junto conosco. E hoje, né, a gente vai inverter, né, pastor? Geralmente é o pastor que está ali entrevistando, nos colocando contra a parede com as suas perguntas. Hoje vai ser o contrário. Hoje eu vou dar umas espremidas no nosso pastor aqui, né? E já vamos começando, né, pastor? Nós queremos saber, dentro desse nosso tema, igreja é lugar para jovens?
Sim, igreja é lugar para jovem, né? E é a melhor escolha que um jovem pode fazer, né? E eu sou o oposto disso, né? Porque eu entreguei a minha vida para Jesus com 24 anos de idade. Eu já estava casado nesse período, já fazia 2 anos casado, né? Então, eu vivi a minha adolescência e uma boa parte da minha juventude sem conhecer Jesus. Então, vivendo do meu próprio jeito, fazendo aquilo que eu achava, mas também perdido dentro de mim, sem muitas perspectivas de vida, como você disse também no episódio anterior, né? Que chegou uma época da sua vida que você não tinha perspectiva nem de construir uma família, de ter um casamento, enfim. Eu também vivia a minha juventude ali, um dia após o outro, vendo o que ia dar, não é? Nunca fui de me interessar assim muito pelas coisas da fé, porém, né, fiz a catequese na Igreja Católica ali por tradição, né, familiar, enfim. Bem contrariado, posso dizer que bem contrariado mesmo. Então não retive nada daquilo, eu simplesmente ia quase que por obrigação, né? Então não tinha essa ideia de que aquilo era bom para mim, porque na verdade eu queria viver a vida, eu queria, né, fazer o que eu entendesse que deveria de fazer no momento. Então eu passei a minha adolescência dando as minhas cabeçadas, né, pagando para ver muitas vezes, e como Eclesiastes, né, nos chama a lembrar do Criador, então no tempo da sua juventude, e nesse tempo eu nem pensava em Deus, para falar a verdade, e por essa dificuldade desse entendimento de identidade, eu vejo assim que eu não tinha muita afeição por nada, por ter compromisso com nada, nem relacionamento com pessoas. Lógico, eu tinha meu grupo de amigos, tal, mas era uma coisa assim, muito pelo momento. Então, parecia que isso para mim não fazia tanta diferença, né? Então, eu vivi a minha adolescência e a minha juventude, uma boa parte, como eu já disse aqui, que eu me encontrei, ou Jesus me encontrou, né, com 24 anos, eu já estava casado, porém ainda com uma mentalidade muito jovem, mas de um jovem mundano, né, mundano, de entender que eu iria viver mesmo casado, mas da forma que eu vivia até outro dia ali como jovem. Porque afinal de contas eu era jovem e eu não queria perder aquilo, né? Então a minha juventude foi dessa forma. Mas dentro disso tudo, pastor, que o pastor está falando, mas dentro já da sua casa, no casamento, a Pauliana, ela já tinha um certo conhecimento, né, de Cristo, né? Então você já tinha uma certa influência aí, né? Você via alguma coisa, mas você via, sentia, ou aquilo não fazia sentido nenhum naquele momento da tua vida, né? A minha esposa, ela conhece o Evangelho, ela vai numa igreja, mas para mim, por que isso para mim? Tinha algum sentido? Então, essa realidade passou a existir depois de a gente já estava casado. Porém, no nosso namoro, a gente se conheceu muito novo e a gente viveu a nossa juventude sem essa ideia. Fizemos ali a crisma, no caso lá, para casar, quando a gente foi casar, mas a gente não tinha essa pegada de igreja, mesmo ela tendo o vô dela, que era evangélico, né? Mas mesmo ela morando com os avós e o avô tendo essa identificação com a igreja, ela não teve isso, ela não viveu também a adolescência e a juventude, porque a gente viveu isso junto. E aí quando a gente casa, né, eu com 22 anos e ela com 21 anos, jovens ainda, e ela com juízo e eu sem, e aí dentro desse período que nós estávamos casados, ela começa a trabalhar numa empresa, e é a empresa que o irmão dela trabalhava também. E o irmão dela já tinha
Jesus já tinha encontrado ele já tinha se rendido a Cristo, entregado a vida para Jesus, e ele também já era um jovem casado, mas ele começou a evangelizar ela. Ele começou a evangelizar ela, falar de Jesus para ela, e aí ela começou a se interessar por isso, porque ela já tinha uma referência, querendo ou não, do avô, né? Então, e aí ela começa a viver essa realidade dentro de casa, e isso, na época, isso me perturbava, para falar bem a verdade. Porque eu não queria deixar de viver aquilo que eu estava vivendo. Né? Essa liberdade de se lançar naquilo que o mundo tem para oferecer, né? Enfim, dos prazeres que o mundo oferece aí, né? Então eu não queria. Então no começo eu não tive interesse, muito pelo contrário, aquilo me deu aversão. Eu falei, esse negócio de igreja, Deus o livre, né? Porque eu era do tipo do cara que era igual você disse, eu era aquele que zombava. Como assim? Eu era aquele que taxava. Eu lembro que quando eu estava na 6ª série, tinha um menino na minha classe que ele ia na igreja evangélica. Então, ele era o motivo da gente de zoação. Imagina agora na minha cabeça, como jovem, eu me vendo na igreja, eu pensava comigo, o que os meus amigos vão pensar de mim? O que os meus amigos vão achar disso? Né? E outra, e se eu for para a igreja, porque a minha ideia, a minha cabeça era igreja, entende? Porque até o momento eu não entendi esse negócio de Jesus. A minha questão é que era a igreja. E aí eu entendia, não, imagina o que eles vão pensar de mim se eu for para a igreja. Igreja não é lugar para mim. Eu não vou para a igreja. Não é lugar para mim. Né? E aí dentro do casamento já, as primeiras vezes que eu fui, na época a Igreja Batista Emanuel, né, lá em Nova Odessa, as primeiras vezes que eu fui, foi mais para dar uma apaziguada na situação dentro de casa, e eu fui num culto, outro, mas aquele negócio, eu vou, mas eu não estou aqui e não quero pertencer a isso, porque aqui não é lugar para mim. Sem saber que a linha já tinha sido lançada, né? Já estava começando ali a bater, né? Fisgando o pastor ali. Ou seja, já estava fisgado, era só puxar. E teve uma curiosidade assim, porque são coisas que hoje eu entendo melhor como pastor, né? Dos pequenos gestos que a gente faz e que a gente não percebe na hora que está fazendo, isso positivamente quanto negativamente, mas na época foi positivo. E isso marca a vida da pessoa e a gente nem sabe. Eu lembro que a gente foi numa festa, a gente passou, a Paulina falou assim, vamos lá na igreja do meu irmão, que está tendo uma festa lá, era um encontro de caminhoneiros, e aí tinha um estacionamento na frente assim, estava cheio de gente, caminhoneiros lá, e era um culto evangelístico tal, e tinha as barracas de coisa assim, um negócio bem... Eu falei assim, vamos passar lá, não é? Vamos passar lá. E aí, a gente chegou, né? Acho que a gente encontrou o irmão dela, lá não lembro, mas aí encontramos o pastor Israel, né? Ele é vivo ainda, mas na época ele pegou assim e me deu um potinho de curau, porque tinha umas coisas de milho, e aí ele me deu, toma, isso aqui é para você. E aquilo ali, na hora, né, eu falei, o pastor, né? O que esse cara quer comigo aqui? E aí aquele gesto dele, mais para frente, aquilo ali fez a diferença, porque aquilo ali começou a tocar o meu coração de uma forma diferente. Lembra que eu disse que eu era aquele cara meio que insensível, meio que sentimento de barata, né? Hoje eu amava e amanhã eu odiava. Então, na minha cabeça era assim. E isso eu passei a minha adolescência. Então, dentro do namoro também foi assim, porque eu não tinha. Então, hoje era uma coisa, amanhã era outra, e para mim estava tudo bem. E aí, quando vem esse gesto agora, eu um jovem, né, casado, mas um jovem ainda querendo viver a vida, né? E aí esse pastor agora tem esse gesto na minha direção, aquilo começou, pelo menos, me trazer um pouquinho de confusão e perturbação, né? E aí eu comecei a considerar, pelo menos, essa possibilidade. Mas aí vinha a luta. O que os meus amigos vão pensar de mim?
se eu for para a igreja, se eu virar crente. Porque na minha cabeça o problema era ir na igreja. O problema era ir na igreja evangélica. Então, se eu for para lá, eles vão me... O que eles vão falar de mim? Exatamente. Sabe o que me faz lembrar isso, Pastor Márcio? É o livro do C.S. Lewis, né, que é, se não me engano, é Cartas... Para um jovem... Não, Cartas para o Jovem Aprendiz do Diabo. Uma coisa assim. Né? Que ele está ensinando, né, o discípulo dele, né, que é um diabo também, está ensinando ele a como atentar as pessoas, e é justamente isso. Ele fala para ele, olha, você tem que soprar no ouvido dele isso e isso. Então, dentro disso a gente observa, né, que o nosso pensamento é esse, né? O que os meus amigos vão dizer? Mas não somos nós que estamos pensando isso. É o inimigo de nossas almas, o inimigo de Deus que está soprando e dizendo isso. Olha, o que as pessoas não vão pensar? Você não... Igreja para quê para você? Então, aí isso acaba desmotivando e a pessoa acaba se afastando. Mas uma vez fisgado por Cristo, para sempre fisgado, pastor. É verdade. Hoje eu entendo isso, né? Mas na época nem isso não passava, porque a igreja não era lugar para mim. Onde já se viu eu, não é? O cara que encabeçava os momentos de desgraça entre os amigos era o líder da gangue. Era o líder, o motivador em excelência ali para fazer aquilo que não prestava. Então, imagina só, onde já se viu eu na igreja? Misericórdia, né? Hoje é misericórdia, na época não tinha essa questão. E Deus usando a vida da Pauliana, né, para te trazer luz ali para a tua cabeça, para você entender que Cristo tinha um propósito na sua vida. E aí ela começou a frequentar mais a igreja. E eu não ia. E, como eu disse, isso trazia em mim um incômodo terrível. Né? Coisa do inferno mesmo, hoje eu entendo, né? Mas aquilo não me motivava, aquilo reafirmava ou fortalecia a minha ideia de que igreja não era lugar para mim. Né? Porque agora a minha esposa estava me deixando para ir para a igreja. Então, já que ela está me deixando, eu também vou. Sumia. Então, o meu problema era a igreja. Esse negócio de virar crente não fazia parte da minha vida. Esse negócio de ir na igreja, afinal de contas eu sou jovem ainda. Tipo assim, se não der certo aqui, eu caio no mundo e vou viver minha vida. Né? E aí tem esse episódio onde o pastor me dá um potinho de curau e aquilo ali são sementes, né? Plantadas. Eu prego sobre isso e eu lembrei disso hoje. Né? Que são coisas assim pontuais que Deus permite na nossa vida que lá na frente vai fazer sentido. E aí acontece, né, de eu entender, após ir poucos cultos eu fui, mas assim, sempre perguntar, como é que foi? Normal. Para mim não fazia diferença nenhuma, porque eu era aquele cara insensível. Parecia que eu não tinha sentimento, não me apegava a nada. Não me apegava. Por eu não ter esse sentimento, eu não me dedicava a nada. Isso em toda a minha vida, em todas as coisas. Começar coisas e não terminar. Então, eu carreguei isso na minha vida. E aí, as primeiras vezes que eu fui, você me perguntasse, e aí, como é que foi? Assim, normal, fui só para enganar a esposa. Não é só para deixar ela enganada. Mas mal sabia eu, né? E aí a vida começou, Deus permitindo que as coisas começassem a apertar. Mas não no sentido de, estou desempregado, está faltando dinheiro, nada disso. As coisas começaram a apertar dentro de mim. Até que chegou um momento aonde, em uma segunda-feira, eu em casa sozinho, a Pauliana tinha saído para trabalhar, e tem um episódio que aconteceu um pouco antes. Teve uma ação lá na igreja, e aí a igreja estava em construção e teve um momento de doação de coisas.
E a Pauliana tinha comprado uma bicicleta ergométrica, que nunca usa, né? Essas questões de bicicleta, de esteira, vira cabide depois, né? Sim. E aí ela doou. E aí no meio da semana apareceu lá em casa um caminhão e eram os irmãos da igreja. Vieram pegar a doação. Eu falei, o que esses crentes querem aqui? Né? Além de tudo, vem catar coisa dentro de casa já. E aí, Marcos, numa segunda-feira, eu creio que esse foi o meu encontro com Cristo, onde eu abri, né, o meu coração de verdade para que ele pudesse entrar. E numa segunda-feira eu fiz uma oração, não sei lá se eu posso chamar de oração, mas hoje eu entendo que sim. Eu disse que se Jesus existisse mesmo, que ele entrasse na minha vida e mudasse a minha vida. Amém. Nós vamos fazer um break agora. Que chique, hein? Tem que mudar um pouquinho, né, Tiago? Então, nós vamos fazer uma pausa e logo após o nosso intervalo, o pastor retorna contando como que foi o encontro dele com Cristo. Voltamos já. Você está ouvindo o programa Geração Divergente, com oferecimento de Academia M63, Duarte Engenharia, Mega Tráfego Pago, Audi Próteses. Vamos orar? Toda quarta-feira, das 7 às 8 da manhã, nós temos um momento de oração, café e comunhão. Venha orar pela sua e as nossas vidas com os irmãos em Cristo. Atenção, mulheres! Convidamos você para participar do Tempero da Vida, que acontece toda quinta-feira às 14 horas na igreja. Venha passar uma tarde abençoada com mulheres que buscam a Deus, aliado a boas receitas. A participação é gratuita. O podcast Geração Divergente acontece ao vivo todos os sábados, a partir das 3 da tarde no YouTube da PIB Joaçaba. Acesse e comente ao vivo com os nossos participantes. Conheça mais sobre a igreja acessando www.pibjoaçaba.com.br, pelo Instagram, @pib_joaçaba, ou ainda pelo WhatsApp, 49 35 21 24 17. Olá, já voltamos, né? Agora, pastor, conta pra gente aí como é que foi esse encontro aí. Então, como eu já disse, eu tinha 24 anos nesse momento, né? Um jovem ainda, né? Mas casado já, mas totalmente sem juízo, totalmente sem compreensão de identidade, sem compreensão de responsabilidade, porque eu vivia a vida assim, né? Eu não tinha esse compromisso, essa questão, mas talvez por não saber quem eu era, né? E aí, uma segunda-feira, eu fiz uma oração, como eu disse aqui antes do intervalo, que eu fiz uma oração dizendo assim, se o Senhor, esse Jesus mesmo existe, não é? Entra na minha vida e me muda, né? E aquilo ali é igual você disse, aquilo começou a mudar. E aí começou a surgir dentro de mim, ou começou a brotar dentro de mim, um senso de desejo, um desejo de querer ir para a igreja. Isso eu lembro que foi uma segunda-feira, e eu acredito que foi no mesmo dia, quando a Pauliana chegou em casa, depois do trabalho, eu disse para ela assim, olha, quanto que é o próximo culto? Aí ela disse assim, quinta-feira. Aí eu disse para ela assim, então quinta-feira eu vou com você. E aí fui no culto de quinta-feira, não vi a hora do pastor fazer o apelo, né? Naquela época tinha bastante essa questão do apelo, né? Para ir à frente. Eu nem lembro, para falar a verdade, eu nem lembro que ele pregou. Assim, não foi a mensagem que tocou meu coração, porque eu já tinha feito isso na minha casa, na segunda-feira. Então eu só queria, na minha cabeça, né? Eu tinha que ir lá na frente para fazer valer. Fazer isso publicamente. Então, todo mundo na igreja já me conhecia. O pastor já me conhecia, porque ele já tinha conversado com a Pauliana. Então, todo mundo já me conhecia. Nessa época, o pastor Jonas estava lá. Ele não era pastor ainda, mas o Jonas estava lá, né, na igreja, já era da igreja há muitos anos. E aí, quando o pastor fez o apelo, acho que eu fui o primeiro.
já fui no corredor, assim, e fui lá na frente. Aí ele veio direto em mim, aí me abraçou, né? Porque ele sabia o tanto que a Pauliana já tinha chorado, né? Para Deus matar ou para Deus salvar, né? Eu acho que essa era a oração dela. Ou o senhor mata e leva logo. Promove ou ele. promove ele, não sei para onde, né? Mas, ou transforma ele. Então, e ali começou isso, esse encontro. E aí eu com 24 anos agora, jovem ainda, né? Jovem de idade, jovem casado. Então, a vida em plena mudança. E agora vem esse negócio de viver para Jesus. Fogo ardendo no coração, pastor. Pelo menos o desejo de pelo menos tentar entender aquilo tudo, como é que funcionava, como é que não, né? O que eu faço agora? Eu lembro quando acho que eu procurei o pastor e disse para ele, tá, o que eu tenho que fazer agora? Ele falou assim, o próximo passo é o batismo. Eu falei, então tá bom, então eu quero isso aí. Aí eu falei, o que mais? Ele falou assim, aí ele me ensinou sobre o dízimo. Eu falei, então tá bom, eu vou fazer isso aí também. Então, para mim, quando eu entendi que esse seria o meu mundo agora, o meu lugar de viver, eu queria fazer o que eles faziam, o que era certo, pelo menos fazer no entendimento. E eu comecei a buscar isso. Eu lembro que em junho eu me batizei, isso aconteceu mais ou menos em março na minha vida, e em junho de 2003 eu me batizei, e aí começou a minha caminhada. E dentro dessa caminhada, assim, pastor, que o pastor falou que quando o pastor foi no culto nessa quinta-feira, que teve o apelo, o pastor, você foi para frente, o pastor desceu, né, te abraçou tudo. E naquele momento, você sendo jovem, você teve aquela recepção de outros jovens dentro da igreja? Porque muitas vezes a gente falando assim, né, talvez a pessoa que está nos assistindo tem essa mentalidade de que só foram lá os velhos, né? Os anciãos que foram lá te receber tudo. Essa galera, como o pessoal gosta de falar, a turma juventude, te abraçou também. Eles começaram a introduzir o pastor nessa caminhada, começaram a auxiliar o pastor. Então, como era um culto de quinta-feira, mas naquela época a igreja de quinta-feira enchia, né? Hoje, culto de meio de semana é só para os mais avivados, né? Então, o culto de quinta-feira não tinha muitos jovens, mas eu lembro que tinha um primo segundo meu, que na época ele era o baterista da igreja, ele é bem mais novo que eu, e aí ele veio, tal, me abraçou. Então, nesse momento do culto ali em si, eu lembro que na época lá, usava-se muito, né? A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, a festa no céu, e aí todo mundo, né? Que tinha aquele negócio, vibrava, enfim, por almas se rendendo a Cristo, né? Então tinha isso, mas aí o que acontece? Na época, eu comecei a procurar a igreja, porque eu entendia que agora que eu era de Jesus, o meu lugar era lá na igreja, porque até então eu entendi que não era, né? Mas quando eu compreendi Cristo ali, a entrega para Jesus, eu comecei a querer estar na igreja. É tão interessante esse desejo, né? Que é quase como uma pessoa chegar e perguntar para a gente que gosto tem a laranja. A gente fala, você tem que provar a laranja. Essa questão desse desejo de querer conhecer, de estar na igreja, de estar com Cristo, a pessoa que está nos vendo, ela tem que experimentar por si própria. Eu também me lembro, né, como eu já falei, que eu queria estar na igreja. Né? Eu lembro que nessa fase, eu escutei um dia lá na igreja que ia ter reunião dos obreiros, né? Próximo sábado, tal hora, vai ter reunião dos obreiros, né? Deu aquela hora, lá estava eu, né? Com a Bíblia debaixo do braço, no meio dos obreiros. Então, eles cantaram, né? Cantaram louvor, fizeram uma leitura bíblica e uma oração. Quando eles foram entrar na reunião, eles olharam para mim assim, Marcos, só que você não pode participar ainda, Marcos. Eu saí assim tão murcho de lá, falando assim, poxa, eu queria participar, né? Esse é o desejo, a gente participar de tudo. E aí eu lembro que
Então são momentos, né? Eu contei um momento antes que me marcou para me conduzir a isso, mas aí teve um momento que eu vejo assim que Deus ele usou aquilo para me consolidar, né? Foi 2 momentos, na verdade, que um em particular, uma conquista, né, que nós tivemos, que Deus usou como, tipo, ó, eu tô com vocês agora, não é que eu tô dando isso, mas olha, né, isso está vindo de mim. É pela sua escolha, pela sua mudança de vida, pela sua decisão, eu estou te dando isso. Não como recompensa, mas como bênção na sua vida. Mas a primeira coisa foi que um dia à tarde eu fui na igreja. Eu não lembro o que eu estava fazendo, mas eu fui lá na igreja à tarde. E quando eu chego lá, estavam alguns jovens reunidos, mexendo no som da igreja. Fazendo manutenção no som, enfim. Agora eu já entendi por que o pastor gosta de som, onde está mexendo com o som da igreja. Então, mas aí é que a gente não entende lá atrás, né? Eu falo assim, a primeira área que eu me envolvi foi na sonoplastia da igreja. Aprender a ligar, desligar, equalizar. O básico, lógico, eu não sei nada, mas eu passei por essa experiência. Então, quando eu chego ali um dia à tarde e estava lá o meu primo, que eu falo, o Edinho, ele estava ali porque ele fazia parte do louvor e tal. E aí tinha mais um jovem lá, que era o Kleber. Né? Na época era só Kleber, hoje ele é Clebão, né? Está muito grandão já. Ele cresceu na vida. E ele era magrinho, rapaz, na época. Um jovem, eu não faço ideia. Agora ele tem 30 e poucos anos, a diferença entre eu e ele é considerável. Né? Ele estava na adolescência e eu já estava casado. Mas a forma que ele me abraçou ali, né, me abraçou e me trouxe, me envolveu ali naquele negócio que ele estava. E tanto é que eles estavam fazendo um reparo nas caixas de som da igreja, na época bem defasado assim, o som, né, era uma luta. E aí eu disse para ele assim, ele falou assim, tá com problema aqui nessa corneta, né? E no Twitter, né? Que alguns não vão nem saber o que é isso, mas sim, então precisa agora trocar o reparo. Eu falei assim, tá, vocês precisam trocar isso e isso? Ele falou, Falei, fica aí, tranquilo que eu vou na minha casa pegar um negócio e já volto. Porque na hora, eu tinha um som no meu carro e tinha a caixa e mais uma caixa com esse Twitter e com essa corneta. Eu fui em casa e peguei essa caixa com o Twitter e a corneta. Eu falei, eu não preciso mais disso. Olha aí que eu não preciso mais disso. E levei lá para a igreja e falei, pode usar. Pode tirar e substituir aí. Então aquilo ali, esse pequeno gesto dele me acolher ali, um jovem, né, bem mais jovem que eu, me acolher ali, e aquilo ali fez uma diferença enorme, de consolidação na igreja. Sabe, aí a partir daquilo ele já me envolveu no som, daqui a pouco eu estava ajudando na sonoplastia, né, o irmão na época lá, ele entendia muito bem de sonoplastia, ele foi me ensinando, e aí eu acabei sendo envolvido nisso. E acabei sendo consolidado na igreja através desses jovens, tanto do Kleber como do Edinho. E outros, né, que o Ariel, outros meninos que surgiram ali também, que foi chegando próximo, que tinha uma galera muito grande lá de jovem. E tipo assim, eles me tratavam igual, eles não tinham esse negócio, eles me envolveram. E a gente começou a caminhar junto nisso. Então isso me consolidou na igreja, como jovem. Eu falei, puxa, e tudo aquilo que eu tinha de preconceito, aquilo ali foi sendo destruído. Foi sendo destruído. Porque quem me acolheu na igreja foram os jovens. Lógico que o pastor, os mais antigos também, né, teve isso. Mas naquele primeiro momento de consolidação ali foi os jovens. Que importância isso, né, pastor? A gente pegar, olhar para isso, né? Já está respondido. Igreja é lugar de jovens e fica como exemplo, né, para os jovens, né, da nossa igreja, né, que deve continuar esse trabalho. Eu lembro a primeira vez que nós estivemos aqui com a Aline, né, no nosso primeiro culto,
Eu lembro que a gente chegou, o conjunto ali estava passando ali, acho que a última música ali estavam passando. Daí eu lembro que o primeiro que veio me cumprimentar ali dos jovens ali foi o Felipe. O Felipe chegou ali, me cumprimentou a Aline, ó, que bom que vocês estão aqui. E isso eu guardo com carinho essa imagem. É que, para mim, guardar as coisas boas, o que acontece de coisas boas, eu não esqueço, eu fico gravado. E essa imagem dele descendo e vindo me cumprimentar é positivo. Então, fica como exemplo, né, para os demais jovens, continuar isso. Não pegar e desistir, abraçar essas pessoas, abraçar. Porque precisam ser abraçadas, precisam dessa ajuda para permanência na igreja e mostrar para os outros jovens que existe um lugar para eles aqui também. É isso mesmo. E aí outra coisa que consolidou assim a minha fé, digamos agora, não que Deus precisava me dar nada, mas quando a gente começou a ir na igreja, a gente morava num outro bairro, um pouco mais longe, mas a gente tinha carro e a gente ia, tranquilo. Mas na minha cabeça, morar mais perto da igreja fazia sentido. E eu cheguei a ver uma casa 2 ruas para cima da igreja, porque a gente pagava aluguel na época. Né? A gente pagava aluguel. E aí a gente foi ver essa casa bem próximo da igreja, a gente falou, não, é aqui, é essa. E aí a gente foi compartilhar com o pastor na época, né? Porque a gente fazia isso, tinha isso, né, antigamente, né? Quando você ia tomar alguma decisão, você procurava um conselho, né? E uma orientação, enfim. Mas isso não vale ainda, né, pastor? Não como um fator determinante para você obedecer cegamente, não é isso. Mas o pastor falou assim, olha, é uma boa, tal, mas que tal vocês esperarem mais um pouco, porque acho que ia terminar ali a questão do contrato, que da outra casa, tal. E aí logo depois surge a possibilidade de comprar uma casa. E a gente não tinha dinheiro. Mas surgiu uma oportunidade. E aí a gente começou a orar, porque a pessoa disse assim, ó, tem uma pessoa na frente, e essa pessoa já pegou os documentos e foi ver se está tudo correto na prefeitura e tal. Falei, tá bom, se ela não ficar, né, você nos procura. E a gente não tinha dinheiro. Não tinha. Resumo da história, a pessoa desistiu da compra dessa casa. Eu tinha um carro na época que tinha uma parte paga e uma parte financiada. Eu consegui vender o carro. E aí, cata daqui, cata dali. O pai da Pauliana, na época, meu sogro, nos deu alguns cheques predatados. E a gente acabou comprando essa casa. Num bairro mais próximo da igreja, só que agora a nossa casa. Que é a casa que nós temos hoje, lá em Nova Odessa. Então, Deus usou isso também para mostrar, né, o cuidado e a questão da dependência dele, da confiança nele. Então, foi 2 momentos. Um jovem me consolidando dentro da igreja e Deus agora mostrando que ele estaria cuidando da minha vida e nos abençoando nesse sentido. E aí, né, logo, eu fui compreendendo e fui... de ver o pastor pregando na época, eu comecei a ter o desejo de fazer igual, o mesmo. Né? Falei, um dia eu quero fazer isso. Um dia eu quero pregar, não ser pastor, mas pregar a palavra. E tanto é que, ainda jovem, a gente começou com um trabalho de pequenos grupos em casa, né? Começamos a discipular pessoas, ganhamos pessoas para Jesus, amigos, né? Participavam do nosso pequeno grupo, enfim. E nós começamos essa ideia, ou esse trabalho de liderança, depois começamos a liderar juniores. Então, o despertamento ainda aconteceu como jovem ainda. Casados, mas ainda jovem. Então, igreja é lugar de jovem, igreja é lugar de viver o melhor de Deus na vida de um jovem. Ou seja, dentro disso tudo, todas essas experiências que o pastor viveu foi dentro da juventude, o encontro com Cristo, as bênçãos que vieram logo após. Hoje, olhando para a juventude de hoje,
pastor consegue identificar as dificuldades, os desafios que o jovem encontra e olhar para a tua história e realmente ver que há uma solução se baseando dentro da tua história, dentro dessa geração de hoje, há essa possibilidade? As coisas podem ter mudado, né? O tempo, enfim, a sua história ali você contou também esses dias. Essa história eu vivi há mais de 20 anos atrás também, né? Mas continua sendo o mesmo cenário, a mesma igreja, o mesmo Cristo, né? E eu me lembro dos jovens ali, eles eram jovens que amavam a Jesus de verdade, entendiam, eram jovens que gostavam da palavra. Eu lembro que em uma situação, né, que nós colocamos como objetivo de pregar o evangelho para os nossos familiares, porque tinha eu e o Edinho que nós tínhamos tio em comum, né? E nós íamos na casa deles, do meu tio e da minha tia, à tarde, assim, eu, o Edinho e o Kleber, eu com esses dois adolescentes praticamente. A gente ia lá e eles tocavam, cantavam, a gente falava de Jesus, orava. Então, eu comecei a ver algo que era bom, até mesmo para um jovem. Então, quando a gente pensa, qual que é, né? Tem esperança, tem jeito. Não precisamos inventar roda. Não precisamos, né? Essa questão de querermos fazer coisas para atrair, dentro daquilo que entendemos que é prudente fazer, ok. Mas isso tudo não é suficiente ainda, né? Porque o que me atraiu para estar ou entregando a minha vida para Jesus, não foi se a igreja era assim, se a igreja era... Muito pelo contrário, eu não queria nem saber de igreja. Ela podia ter parede preta, azul, pink, podia ter luz, som, podia ter um louvor da hora, eu não estava nem aí, eu não queria igreja. Porque aquele lugar não era um lugar para mim, eu entendia. Então, o que nós devemos fazer? Falar do amor de Jesus para os jovens. E jovens que estão dentro das igrejas precisam falar do amor de Jesus para outros jovens. Porque foi dessa forma, né? O meu cunhado, o Rogério, ele me esperava em casa para me evangelizar. E quantas vezes eu cortei volta dele? Eu chegava em casa, via que ele estava, eu passava direto. Mas o que ele ia falar para mim? Ele falava de Jesus. Ele falava do amor de Deus. Então, fazer programações direcionadas, eu concordo com isso, eu não sou contra. Mas desde que isso não seja a essência do nosso evangelho, né? O evangelho para jovem é o mesmo evangelho que Jesus pregou há mais de 2000 anos atrás. Exatamente. E aquilo que o João, o Batista, ele falava. Ele falou assim, olha, eu vim para dar testemunho da verdade. Ele não, quando chegaram e perguntaram para ele, você é o Cristo, você é o Messias, você é profeta? Ele não, eu sou apenas o arauto. Ele estava anunciando a Cristo. A mensagem dele era o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, hoje nós olhamos para dentro de várias igrejas, o que eles preparam muitas vezes? Alguma atividade para trazer, algum movimento para trazer, mas a essência eles têm deixado de lado. A mensagem é Cristo, a mensagem é Jesus, não existe outra mensagem. Não existe. A geração que nós vivemos hoje, que nós vemos hoje, elas precisam ter um encontro com Cristo, né? Conhecer Jesus, que a partir do momento que nós conhecemos Jesus de verdade, não tem como escapar. Ele nos prende. É uma atração, é como se fosse... me fugiu agora
a palavra, enfim, é algo que nos puxa, que não tem como resistir. Quando a gente contempla o olhar de Cristo, que a gente olha para o Cristo crucificado e para o Cristo que ressuscitou, não tem como fugir. É da gente se perguntar, como eu já vi várias vezes, o que tem nesse olhar. Quando a pessoa abre o coração e enxerga o Cristo verdadeiro, ele muda. E o que essa juventude precisa entender e precisa ver é esse Jesus. É conhecer esse amor tão grande que é capaz de entregar a própria vida por essa juventude. Essa juventude precisa conhecer isso. E quando eles conhecerem isso, vai acontecer o que aconteceu conosco. Uhum. E um jovem, ele precisa descobrir sua identidade, né? E aí nós estamos vivendo num tempo onde o jovem está sendo incentivado a descobrir a sua identidade, o seu eu interior, sozinho, buscando descobertas, né? E o que a gente entende é que para que, não só jovem, mas em especial aqui o jovem, para que ele descubra a sua identidade, ele não precisa ir além, ele precisa se voltar, lembrar do Criador. Porque somente o Criador sabe quem nós somos, e quanto mais nós descobrimos quem Ele é, mais nós descobrimos quem somos. Então, acreditar que nós precisamos criar algo nesse tempo para que jovens possam ser salvos, na história da juventude, nos avivamentos, jovens em faculdades, né, jovens, o que eles estavam fazendo? Eles estavam compartilhando o evangelho e orando, adorando. Entende que o evangelho é o mesmo para o jovem. Volto a dizer, eu não sou contra fazer algumas coisas com propósito, intencionalmente. Mas a essência tem que ser o evangelho. Porque se nós deixarmos de acreditar nisso, que o evangelho é o poder de Deus, e se esquecermos de que Deus, durante a sua história, usou tantos e tantos jovens, escolheu os jovens para realizar um extraordinário através da vida deles. Você disse José, Davi em especial, né, o mais conhecido aí, mas no Novo Testamento ali, Paulo, né, direcionando Timóteo, Tito, jovens pastores. Jovens pastores. Líderes aí que deixaram a sua marca na história, ainda jovens. Né? Timóteo dizendo, olha, Paulo dizendo a Timóteo, olha, ninguém despreze a sua mocidade. Seja o exemplo dos fiéis. Na palavra, no trato. E ele vai dizer assim, ó, pregue a palavra em tempo oportuno ou não. Pregue a palavra. Então nós precisamos entender e reafirmar que viver para Jesus é a melhor decisão que um jovem pode fazer. E desejar ser usado por Jesus, assim como Timóteo foi, assim como Tito foi, isso é maravilhoso, isso é extraordinário. Então, jovens que ainda estão com essa aversão de igreja igual eu estive, dizendo que igreja não é lugar de jovem, eu quero te dizer que igreja é lugar de jovem. E jovens que estão dentro da igreja, aqui é o seu lugar, dentro da igreja é o seu lugar, mas que você viva esse evangelho intensamente, gastando a sua energia para o Senhor, em honrando o nome dEle, e se colocando à disposição, para quem sabe aí ser um futuro Timóteo, né? Que Deus levante nesse tempo, jovens vocacionados, para que possam dedicar-se ao Senhor, para servi-lo com excelência. Obrigado, Deus abençoe sua vida. Amém. Obrigado, pastor Márcio, né, por mais essa oportunidade que o pastor nos concede. E fica aí o nosso conselho, né, para você que é jovem, para você que está nos assistindo. Não se esqueça, Jesus é o motivo
para nós cantarmos, para nós sermos felizes, para nós sermos completos, para nós sermos realizados. Jesus Cristo é tudo. Obrigado e até a próxima. Amém. Você acabou de ouvir Programa Geração Divergente. Este programa é um oferecimento da Primeira Igreja Batista de Joaçaba, idealizadora deste projeto. A igreja está localizada na Avenida Liberdade, número 510, no bairro Nossa Senhora de Lourdes, na cidade de Joaçaba, Santa Catarina. Os cultos são realizados todos os domingos, às 19 horas, e a Ceia do Senhor é celebrada no primeiro domingo de cada mês, às 9h30 da manhã. Nesse dia, não há culto à noite. Agradecemos também de forma especial aos nossos apoiadores, que contribuem diretamente para a continuidade deste projeto. Academia N63, Duarte Engenharia, Mega Tráfego Pago e Audi Próteses. A todos os nossos apoiadores, o nosso sincero agradecimento. E a você que nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigado e que Deus abençoe a todos.